Deus quer falar com você todos os dias, lhe dando forças para enfrentar cada dia com esperança. Volta só um aí, por favor. Isso. Com esperança e determinação. Nessa pequena introdução aqui, eu já quero liberar sobre a tua vida o seguinte. Eu e você, nosso querido irmão e irmã que está na live, temos que fechar esse pensamento de que a vida é feita de lutas. E também, através das lutas, é que nós temos as vitórias. Não existe vitória sem luta. Não existe crescimento sem você plantar, sem você... A semente, antes dela brotar, primeiro ela morre, ela trava uma luta dentro da terra, e aí a energia da terra traz ela à vida, e aí você conhece a história de toda semente que consegue brotar, romper ali, né, a terra, e quando ela germina, e ela começa a crescer, e talvez, dependendo da árvore, ela vai dê um caule muito grande, vai ser muito alta, dará muitos frutos, ou se não for frutífera, ela dará como essa aqui da frente, ela não é frutífera, mas ela tem uma sombra absurda de grande, né? E é moradia de vários bichinhos, como até mico tem aí. No meio aqui do processo você encontra micos, ou seja, de alguma forma ela cresceu, ela rompeu ali a calçada e ela está fazendo o ofício dela. Então, tudo é uma luta. Ontem eu vi um vídeo muito interessante de um senhor na roça fazendo uma analogia e realmente foi muito interessante. Ele mostrou um pé de mamão que conseguiu nascer entre a calçada e o muro da casa, nos fundos, lá atrás. Atrás da casa, uma casa bem simples, uma casa humilde. E esse mamoeiro, né, o pezinho de mamão, ele cresceu e agora, enquanto ele nos mostrava de modo sobrenatural, esse mamoeiro, ele nasceu na divisa entre o final do muro com a calçada, ou seja, o cimento do muro, o cimento da calçada, certamente tinha terra pelo meio, ele brotou ali fininho, cresceu, o caule estava desta grossura, assim. Ele cresceu enorme e lá na ponta, cachos e mais cachos de mamão. E aí ele trouxe uma reflexão muito interessante quando ele mostrou os mamões e tinha já um mamão maduro, bem maduro, todo comido por pássaros. E aí ele foi dizendo o quanto que aquele mamão teve que se esforçar, a luta que ele travou para crescer, para suportar o fruto lá em cima, e aí se tornar alimento para humanos e também para alimentar animais, aves, que é a natureza. Ou seja, ele chegou a frutificar e transbordar, mesmo em meio ao cimento. A nossa vida, essa analogia é a nossa vida. Os adolescentes aí de plantão já começam entendendo que terão lutas, mas para você ter vitória, você tem que passar pela luta. Para você ser aprovado, você tem que passar pela prova. É por isso que a Bíblia é repleta de guerras, lutas e desertos. Todo mundo na Bíblia teve que passar por um deserto, por uma guerra, por uma luta, por uma provação, por uma privação. Então o cristão, ele tem que começar a vida cristã dele, porque isso aqui, essa introdução, ela tem maturidade. Se você entender isso aqui, você já adquire maturidade. Vou repetir. Deus quer falar com você todos os dias. Quando eu ganho um presente, Deus está falando comigo. Eu sou contigo. Eu te abençoo. Eu te sustento. Esforça-te. Eu te ajudo. Tem bom ânimo. Vocês estão entendendo? Eu vejo num presente, eu vejo numa fruta. Às vezes, uma pessoa te dá uma fruta, uma só. Já é bênção você ganhar uma fruta. Imagine uma caixa de morango, para quem gosta de morango. Hoje eu ganhei um pacote de café. Eu fiquei feliz por dois motivos. Pelo valor que eu economizei, que eu não vou ter que comprar pelo menos meio quilo de café, né? E mais um café para mim. Ou seja, você tem que começar a partir de agora a ver que todos os dias, de alguma forma, Deus fala com você. Na luta, na tribulação. Agora, pastor,
como é que eu ouço a voz de Deus? É simples. É só você ficar atento aos sinais e aos pequenos detalhes. Uma pessoa que te liga, uma pessoa que te manda uma mensagem, uma pessoa que te dá uma palavra, uma pessoa que te dá um abraço, uma palavra que é ministrada, que fala exatamente de coisas que você precisava ouvir, ou que talvez você achava que não precisava e nem entende direito. Quando chegar durante a semana, o Espírito Santo fala, ó, é isso aí, ó. Deus fala de todas as formas. E hoje Deus vai falar pontualmente com cada um de nós que estamos aqui e que estamos na live. Aí, ó, lhe dando forças, porque quando ele fala, ele te dá forças. Quando eu estava, uma fase difícil da minha vida, e Deus usou uma pessoa para falar comigo, e várias vezes isso aconteceu, de alguém me dar uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Deus falou exatamente isso. O teu futuro está nas minhas mãos. Então eu quero repetir, porque essa palavra não é só minha. Deus, ele não é exclusivo só meu, para eu dizer assim, ó, o meu futuro está nas mãos de Deus, o de vocês eu não sei. Não. Deus te trouxe aqui hoje, você está hoje participando desse culto pela live, porque Deus quer dizer para você que o teu futuro está na mão dele. Você só precisa entender que as lutas fazem parte desse futuro. Tudo que eu vivi, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vieram dessas lutas. Deus, ele usa, como foi pregado hoje pela manhã, para forjar o teu caráter. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus na Bíblia, primeiro, antes de ser exaltado, eles foram humilhados, eles foram massacrados. José, governador do Egito. Lembra da história dele? Davi, o rei, homem segundo o coração de Deus, cheio de vitórias. Todo mundo conhece a história dele. Teve que ser perseguido depois de ter sido ungido. Saiu correndo, fugitivo, passando vergonha, com fome, pedindo comida. Olha isso. E para piorar, o rei Davi, enquanto ele fugia de Saul, ele só colou com ele homens assim que na época estavam derrotados também, endividados, problemáticos, só homem que estava tudo lascado. Depois se tornaram os valentes de Davi, porque quando Deus exaltou Davi, exaltou eles todos juntos também. Vocês estão entendendo isso? Então, a vocês que são mais novos aí e a nós que estamos um pouquinho além, precisamos fechar isso na nossa vida para que as lutas, as tribulações do dia a dia não te tirem a certeza de que o Senhor é contigo e de que o Senhor vê. E ele diz assim, a palavra dele diz assim, ó, todas as coisas, nós vamos ver aí que é uma das falas dele, contribuem para o bem, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Tudo que acontece na sua vida, de bom ou de ruim, juntamente contribuem para o teu bem. Pastor, peraí, desculpa, mas se algo de ruim, na minha concepção, está acontecendo na minha vida, é para o meu mal. Não é possível que essa coisa ruim que aconteceu seja para o meu bem. Uma demissão é bom ou ruim? É ruim, ainda mais se você tiver família. Mas se você estiver com Deus, o que acontece? Ele usa essa situação para te abençoar. E a tua vida vai ser melhor do que era antes. Então você tem que estar ligado aos sinais. A partir de agora, Deus vai te dar alguns recados, porque aí você vai enfrentar cada dia com mais esperança. Eu sei que eu terei lutas até o final do ano, mas eu tenho convicção. O cristão, ele precisa ter convicção. A fé é uma convicção. Todo sentimento, todo comportamento, todos os atributos espirituais, os dons espirituais, os frutos no caso, cada gomo desse fruto do Espírito são convicções. Olha como é que Paulo falava. Nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem o porvir, ou seja, nem o que há de acontecer, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os caras tinham uma convicção absurda. Davi, quando viu Golias falando aquelas graças, ele falou, quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Os caras tinham uma convicção, por isso se tornaram quem eles eram. O cristão não. Na primeira luta, será que Deus é comigo? Será que eu vou conseguir? Eu vou sair da igreja, está ventando lá fora, É a fraqueza
da nossa geração. Então eu e você vamos aprender e beber da fonte da outra geração, para que a gente aplique nesta geração os mesmos princípios, os mesmos valores, porque Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se você pega isso como princípio, traz para a tua vida essa pequena introdução, você vai ter uma vida diferente nessa terra. E o Senhor não te livrará das lutas, mas Ele estará contigo, Ele te fará chegar do outro lado. Quem entendeu, diga amém. Então, vamos ter determinação. E aí, isso, libera aí. Vamos lá. Recados de Deus para você. Vamos para o primeiro recado de Deus para a tua vida. Anote a referência, tá? Seria importante que você anotasse se puder. A primeira palavra que Deus quer dizer para você nesta noite, a você que está na live, você que está aqui, é: Deus ama você. Não importa o que você fez, quem você é, o que você deixou de fazer, por favor, deixa isso. O que você fez, o que você deixou de fazer, obrigado. O que você fez, o que você deixou de fazer, suas limitações, seus erros, os seus medos. Ei, não meça Deus pelo que você é, por quem você é ou pelo que você fez. Deus te ama. Deus te ama. O amor dele é incondicional. Ele te ama. Ah, pastor, mas eu errei. Não, ele vai te ensinar, ele vai te exortar, ele vai te corrigir, ele vai de vez em quando puxar a tua orelha, mas o amor dele, por que eu estou frisando isso e Deus está frisando isso para pessoas aqui? Porque chega momentos na vida que as pessoas erram tanto que elas começam a colocar em xeque o amor de Deus. Ah, eu não sou digno do amor de Deus. Nunca se julgue. Se perdoe e peça o perdão de Deus. Nunca ache que você não é digno, porque quando você diz isso, você está dizendo assim: Deus não existe. Essa história de que Deus é amor é mentira. Ele é um mentiroso. Não. Deus é amor. Olha o que diz em João 3,16, todos nós sabemos e conhecemos. Vamos ler junto no 3 aqui na tela? 1, 2, 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Ou seja, Deus amou o mundo. E a pastora trouxe uma reflexão sobre esse texto. Ela disse que amou no passado. Ou seja, é algo que já foi feito, já está feito. Ele já te amou. Ah, eu não sei se Deus vai me amar agora. Eu não sei se Deus me aceita porque eu sou muito errado. Mesmo com as suas limitações, Ele te ama. Hoje você não pode sair daqui e nem da live com nenhuma dúvida de que o Senhor te ama. Ah, pastor, mas eu estou vacilando. Ou então, pastor, e aquela pessoa lá que está vacilando? Deus também a ama. Deus também a ama. A questão é que existem pessoas que não recebem esse amor. Então a primeira coisa, como foi até pregado pela manhã, tem gente que tem rejeição, né? Foi rejeitado. Eu acredito que 90% das pessoas passaram por alguma forma de rejeição, por raça, por credo, né? Por religião, por condição social. A pessoa era pobrezinha, né? E era colocado de lado. Enfim, todo mundo passou no trabalho, na faculdade, na escola, na vida social, às vezes até na própria família. Eu já ouvi casos de que aquela tia que tem mais condições, né, e tem os primos lá, e os primos são tudo formados, todos são bonzão, e aí fica falando: ah lá, o filho da fulana não tem qualificação, não terminou, está terminando o 2º grau. Fica aquela coisa de desmerecimento, né? E eu aprendi isso, né? Eu lembro que eu vim exatamente dessa fase, e uma pessoa lá onde nós morávamos, ela fazia muito essa separação. Essa senhora, ela tinha 6 filhos e a minha mãe tinha 5 filhos. Então, ela sempre fez essa distinção, querendo colocar os filhos dela como melhores, que os filhos da minha mãe não eram tão bons assim. E essa moça fazia essa acepção, essa segregação. E eu vejo aí o amor de Deus verdadeiramente. Por quê? Porque, infelizmente, eu digo isso com temor e tristeza no coração, né? Dos 6,
5 filhos dessa pessoa, deu assim para muito ruim. Um desses virou mendigo. Mendigo, bêbado mendigo. Os outros, né, enfim. Não posso entrar em detalhes que está, né, na live. Mas o que eu quero que você entenda, e os filhos da minha mãe, à margem de, né, umzinho dá um trabalhinho e tal, mas mesmo assim não chega aos pés daqueles outros lá. Então eu vejo, o que eu vejo com isso? Eu vejo que quando você, independente do que disseram, do que rejeitaram, quando você entende que Deus te ama, Ele muda a tua história, Ele muda a tua sorte, Ele muda a história da tua família, Ele pode fazer qualquer coisa se você crer e se você permanecer neste amor. Quando eu entendi que Deus me amava, eu entendi que a minha careca não era relevante, ser careca. Eu entendi que beleza não era relevante. Eu entendi que era só eu me lançar nesse amor. E esse amor mudaria a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Então esse amor também está sobre a sua vida. Vamos então para o segundo recado que Deus quer falar com você nesta noite. Segundo recado, anota isso. Não temas. Ai, pastor, eu estou com medo do meu futuro, eu não sei como é que vai ser. Pastor, as dificuldades. Pastor, a política, pastor. A violência, pastor. Ai, meu Deus do céu. Ei, aquietai-vos. Não temas. Não temas. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu peço ao irmão Josias ou a alguém aí que coloque um trecho desse versículo e pegue a referência, porque a referência ficou muito abaixo. A referência está aqui, ó, cortada, ó, tá vendo? Então pega aí para mim, por favor, que aí eu cito aqui. Vocês me dão a cola e boto para quem está anotando, tá legal? E, benção, que isso, varão? Olha aí, ó. Isaías 41:10. Olha que coisa forte. Aí volta lá para a tela. Agora, olha aqui, ó. Por isso não tema, pois estou com você. Quem disse isso foi o próprio Deus. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E eu segurarei você, parafraseando, com a minha mão direita vitoriosa. Pegou a chave? Então, quando eu entendi essa verdade, eu tomei posse dessa chave. Falei, peraí, Deus é comigo. Não tem esse negócio não. Eu fui filho de zelador, né? Oportunidade de estudar pouca, foi colégio público, e quando eu tive a oportunidade de ir para o colégio particular, teve aquela humilhação lá da menina doidinha lá, que vocês conhecem a história, e só, só paulada, Herbert. Quando eu entendi essa palavra, que Deus era comigo, a pastora gosta muito de um versículo de Esdras, né? Que fala, quando eu lembrei que o Senhor era comigo, criei força, criei coragem e fui. Olha isso, Esdras falou isso, né? Quando eu lembrei que o Senhor era comigo, criei força e fui. Eu criei coragem e fui. A mesma coisa. Então, vou falar baixinho só pra gente. A palavra de Deus, ela não foi feita só para você ler e achar bonita e falar, ai, glória a Deus, aleluia, que palavra poderosa, oh, aleluia. Não. Sabe o que você faz? Toma posse. Como é que toma posse, pastor? Quando eu li isso daí, eu falava assim, cara, peraí, não temer. Ele falou que está comigo. Depois ele fala, não tema de novo, Ney. Eu sou, olha aqui o poder do eu sou, a autoridade. Eu sou o seu Deus. Opa, peraí. Deus, Ele é o meu Deus. Aí ele diz, olha isso. Isso aqui é o próprio Deus falando. Quando eu lia isso, eu tomava posse. Eu o farei, o fortalecerei e o ajudarei. Olha isso, Ele vai me dar força, Ele vai me fortalecer e vai me ajudar. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ou seja, se eu te segurar com a minha mão de vitória, você vai ter? Então aprenda isso, tome posse, não tenha medo. Sonhos, projetos,
desejo. O que não for de Deus não vai acontecer. Mas o que for, você mete as caras e vai. E Deus é contigo. Pastor, eu não sei qual é o meu sonho, eu não sei exatamente. Eu vou te dar uma dica de Deus. Observe 3 coisas na sua vida que todo ser humano tem. Pega essa chave. As meninas e os meninos aqui, prestem atenção. Deus deixou 3 coisas para todo ser humano, qualquer pessoa: habilidades, talentos e dons. Habilidades, talentos e dons. Habilidade e talentos são genéticos, né? Vem no DNA por causa de parentes e tal, ou Deus, de alguma forma, presenteia a pessoa. O dom, não. O dom é algo espiritual. Mas todo ser humano na Terra tem essas 3 coisas. Não tem uma pessoa que não tenha. Deus é justo. Aí como é que você projeta o teu futuro e você conquista as coisas? Essa é uma chave pequenininha para os adolescentes e para os jovens. Pegue o que você é bom de fazer, a sua habilidade, o seu dom, o seu talento. E se for dom espiritual, use para Deus. Pega isso e faz uso disso e começa a focar nisso e começa a buscar sobre isso e começa a pedir a Deus direção sobre isso e começa a pesquisar sobre isso e começa a se dedicar em cima disso. O Neymar, ele tem a habilidade e talento com a bola, com o futebol. Então, o que ele fazia? Todo dia ele ficava no campinho lá, dando foco naquilo ali. Tem também um jogador de basquete, eu não sei se é o Jordan, não sei, mas um deles, ele ficava o dia inteiro lá arremessando, o dia inteiro arremessando, treinando, até que um dia ele foi um homem de muito sucesso, né? É ainda um homem de muito sucesso nessa área. Ou seja, pega o que você sabe e aí não temas, porque aí Deus vai te ajudar. Terceira palavra de Deus para você nesta noite, em nome de Jesus. Coloca para mim. Terceira, eu cuido de você. Primeiro ele diz, eu sou contigo, não temas, eu te ajudo e eu cuido de você. É o que Deus está mandando dizer para você nesta noite. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido, porque toda humilhação passa por um tempo para depois, no tempo devido, Ele te exaltar. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Presta atenção. Não fique ansioso, não fique preocupado. Apenas aceite o amor dele, aceite a ajuda dele e aceite o cuidado dele. Você só precisa fazer isso, estar na casa de Deus, buscar a presença de Deus, buscar o conhecimento de Deus, buscar a santidade de Deus. O que é santidade, pastor? É ser santinho, usar roupa de crentinho? Não, santidade é ser separado, ou seja, se separar das coisas do mundo, pagar o preço e caminhar com Deus. Foi o que eu fiz, foi o que Daniel fez, foi o que José fez. Eles se separaram para Deus e Deus os exaltou. Então, o terceiro é, eu cuido de você. Quarto recado de Deus para a tua vida nesta noite. Fique alerta. Escuta o que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, porque o diabo não é inimigo de Deus, é nosso inimigo, ele preteia pela nossa alma, anda ao redor como leão, ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar ou tragar. Preste atenção, se você observar, tudo vai conspirar para dar errado, tudo vai conspirar para você não se dar bem, tudo vai conspirar para você viver em pé de guerra, tudo vai conspirar para você não conquistar, tudo vai conspirar para você desistir, tudo vai conspirar para você não ter paz, tudo vai conspirar sempre para o lado ruim, porque existem forças espirituais, e quem é cristão tem que entender isso,
Você pode estar sofrendo hoje, ou sofreu semana passada, ou está sofrendo agora, ou essa semana, um ataque espiritual. Porque, de repente, o diabo está ao derredor esperando uma oportunidade e surgiu uma oportunidade. Você deu uma brecha, uma situação, você falou uma coisa ruim ou falaram contra você, e aí ele aproveita aquela oportunidade para tentar te destruir. Então, se eu sou cristão, você é cristão, nós temos que estar o quê? Alertas e vigilantes. Você tem que estar ligado, não tem como ficar 24 horas, né? O ideal seria 24 horas, alguém falou alguma coisa, você já, está repreendido em nome de Jesus e tal. Nem sempre você está preparado, mas quando você pega esta palavra, que Deus está te falando agora, e pelo menos você guarda no teu coração, os adolescentes e jovens aqui, eu estou falando que eles estão tão vidradinhos aqui hoje, né? Estão tudo crente hoje, aleluia, Senhor, conserva assim, em nome de Jesus, né, Andrei? Andrei está ali, ligadaço, rapaz, não é brincadeira não. Isso aí, varão. Aí, escuta aqui, olha que legal. Vocês que são jovens, novos, nós que somos mais cascudos, já éramos para ter aprendido isso. Amigos de vocês, que vem com um papo diferente daquilo que vocês aprendem na casa de Deus e aprendem com os pais de vocês, você já fica alerta. Quando eu era jovem, 17 anos, um amigo meu falou para mim, eu tinha uns rapazes mais jovens, que a gente queria chegar lá, queria ser como eles, né? Eu não queria muito não, mas era a referência da época, a gente queria seguir. E esses rapazes, eu descobri que esses rapazes, eles eram descolados, né? Eles eram bem descolados, eles andavam com carro já, e a gente nem tinha carro, e eles já andavam com carro. Então a gente já ficava assim, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual a eles, né? E aí eu descobri que eles usavam drogas. E aí esse meu amigo, ele falou, cara, vamos ficar perto deles também, né? Que aí sobrar pra gente, a gente também pega um negocinho ali. E esse meu amigo, ele realmente, enquanto os rapazes usavam drogas, onde a gente trabalhava, caía os saquinhos lá no chão, e esse meu amigo, ele pegava e mastigava o saquinho na esperança de eu, por conhecer a palavra, mesmo estando afastado, eu ficava alerta com aquela situação, porque eu entendia que para a minha vida, aquilo ali, aqueles elementos ali, não seriam bons para mim. E ali eu ficava alerta e eu ficava vigilante de não caminhar com eles, eu fazia exatamente o contrário. Esse meu amigo não, ele foi sendo levado, até que ele se afundou, literalmente, nas drogas. E ele teve sérios problemas e pegou um caminho completamente diferente do meu. Então eu quero que você entenda que quando Deus fala assim, fica alerta, vigilante, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que falam, procure focar no que a palavra de Deus fala, no que pessoas de Deus falam. E aí eu vim aprender essa dica tão simples, mas tão poderosa. Pegar referências. Josué tinha como referência Moisés. Eliseu, Elias. Se você pegar a Bíblia, você vai ver homens de Deus que você admira hoje, porque são homens de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando começou, ele era novo convertido. Ele pegava como referência Barnabé. Timóteo já pegou Paulo como referência. Vocês estão entendendo isso? O que hoje em dia quase não se usa, quer dizer, agora está voltando a restaurar, é mentoreamento, você ter um mentor. Você ter uma referência, você ter alguém que você olha e fale, poxa, eu quero ser assim, eu quero viver dessa forma, eu quero viver isso, eu quero desfrutar isso. E se eu até fizer mais do que essa pessoa está fazendo, pode ser que Deus me honre até mais. Não por ambição, mas porque você pode falar assim, poxa, eu posso fazer isso aqui, fazer melhor e Deus me honrar mais ainda. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então pare de pegar referências no mundo, pare de pegar referências que não tem. Pastor, como é que eu pego uma referência? Primeiro, alguém que esteja focado na palavra de Deus. Segundo, que tenha frutos e que tenha uma história que te inspire. São três critérios simples, entre outros. Tá? Então fica alerta, cuidado que vão acontecer coisas que vão fazer com que muita gente se afaste da igreja, saia do caminho, exatamente por questões das pessoas não terem referência. A quinta coisa que Deus quer falar com você nessa noite, o quinto recado de Deus é: você não está
sozinho. Olha o que diz 1 Pedro 5,9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, quando a gente sofre, a gente acha que é só a gente. Eu fui perseguido. Me caluniaram. Me traíram. Falaram mal de mim. Não sei o quê. No mundo tem cristãos sendo degolados, tem cristãos sendo espancados. Então, quando eu entendo isso, eu vejo que eu não estou sozinho. Não é uma causa onde ser cristão é muito difícil, porque nós apanha muito. Não, faz parte de um processo de crescimento, faz parte de um processo de amadurecimento. Você só precisa entender que tem outros irmãos, por isso que a igreja é importante. Porque você vê pessoas lutando e batalhando pela mesma causa que você. O 6º conselho de Deus, a palavra de Deus para você nesta noite é: eu sou aquele que te cura. E quando fala de cura na Bíblia, está falando de cura física, mas também de cura emocional, cura espiritual. Porque tem a doença física e tem a doença também da alma. A pessoa está triste, magoado, cabisbaixo, depressivo. Tem a questão emocional, a pessoa está fraca emocionalmente, chora à toa. Então, Deus está dizendo para estas pessoas nesta noite, em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Sabe o que significa isso? Tem uma chave embutida aqui. Quando você louva ao Senhor, quando você se alegra, quando você dá louvor ao Senhor, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que você tem, né? Você começa a ser curado e sarado daquilo que você está doente. Quando você começa a falar: Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, pela respiração, pela minha família, pelo que eu tenho. Uma chave aqui para os adolescentes e jovens, mais uma vez: agradeçam a Deus pelo que vocês têm, pelo pouco ou pelo muito que os seus pais dão para vocês. Porque quando você louva a Deus pelo que você tem, você recebe cada vez mais e Ele te sara. O filho ou a filha que está chateado com o pai e com a mãe porque não tem o que quer, quando começa a louvar a Deus e agradecer aos pais pelo pouco que tem, você começa a mudar a energia do teu coração e aquilo vai ser bom para o teu futuro, em nome de Jesus. Vamos então para a 7ª palavra que Deus tem para você nessa noite. Eu sou aquele que te dá esperança. Essa palavra, o que mais precisamos hoje, nos últimos dias, é esperança de que as coisas não é que vão melhorar, porque vai piorar no mundo, mas para nós pode melhorar. Deus pode te fazer prosperar, Deus pode te dar suprimento, Deus pode te dar dinheiro, Deus pode melhorar a tua saúde, Deus pode fazer tudo por você. Tenha esperança. O mundo pode estar em desordem, o mundo pode estar em caos, mas para você, o Senhor vai fazer você ter vitória em meio à luta. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Ou seja, o mundo pode estar desmoronando. Não tem aquele filme 2012? Tem uma cena em que o rapaz está com a limusine, vai lá buscar a ex-mulher e os filhos, né? E o atual esposo da mulher. E eles vão andando na estrada e a terra vai caindo atrás deles e ele com o carro indo embora, os troços caindo, tudo caindo em cima deles e eles vão, conseguem, pegam um aviãozinho teco-teco e o troço pegando, a fumaça vindo e eles conseguem. É mais ou menos isso. 1 Pedro 5,10. Pegou agora a chave aí, né? Todo mundo viajou no 2012, né? Tu ficou com medo quando Cristo Redentor caiu, né? Ai, Senhor, o que vai acontecer aqui? Bom, eu sou aquele que te dá esperança. Em meio ao mundo no caos, eu tenho esperança que o meu futuro vai ser melhor em Deus. Sem Deus não vai. O teu futuro vai ser melhor em Deus. O futuro dos teus filhos será melhor em Deus. Eu tenho esperança em nome de Jesus. 8ª palavra de Deus para você nessa noite. Eu te dou paz. Eu te dou paz. Olha que declaração. João 14. Gente, lê João 14 em casa, que eu sou apaixonado por esse texto. Ai, João 14. É uma declaração, Mari.
Quem está sozinho, sem namorado, lê João 14. Entendeu, Gabs? Jesus fazendo uma declaração de amor para nós. Aí tem um trechinho de João 14, versículo só o 27. Olha que coisa linda. Olha, Raíssa, coisa linda. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Aquela paz que a pessoa bebe cachaça e fica, tô legal. Não é essa paz, não é essa vibe, tá? Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Ah, papai, viu, Mili? Pegou a chave, Mili? A Mili está assim, ó. Emocionada por Jesus, né? Ai, ele é lindo. João 14, 27. Pastor, eu estou sem paz. Jesus é a paz. Se eu tenho Jesus, alguém está te perturbando? Vai para Jesus. Senhor, pega esse atribulado, essa atribulada, leva para longe e eu vou ter paz. E ponto final. A paz é tua. Ninguém pode tirar a tua paz. Só se você deixar. Ok? Se alguém falar careca, 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 eu não estou nem aí. Entendeu? Vai tirar minha paz? Eu não vou nem ligar. Pegou a chave? Vamos lá. 9ª palavra de Deus para a tua vida. Nada te faltará. Eita. Direto falta uma coisa ou outra, Jesus. Que palavra é essa? Mas já preguei sobre isso. Deus deixou tudo na terra. Vocês já aprenderam essa liçãozinha básica, né? Fruta, legumes, hortaliças, sementes. Olha a quantidade de sementes que tem na terra, só nesse trechinho. Imagine no mundo inteiro. Fruta, legumes, madeira, tudo, dinheiro. Tem tudo na terra, tudo. Então nada nos falta. A questão é que o ser humano pega para si e quer vender para a gente, quer liberar só para se a gente pagar. O café, por exemplo. Tem café na face da terra para alimentar todo mundo com café, viciado de café. Mas o que o povo faz? Vende a 22 meio quilo. Aí quebra nós, né, Leandrinho? Mas na visão de Deus, Ele criou tudo para não faltar. A criança nasce, a mãe e o pai podem não ter R$1. A mamãe já está aqui, ó. 2 sacos de leite, CCPL. Os adolescentes não sabem o que é CCPL. Luísa, você sabe o que é CCPL? Não sabe. CCPL, aqui, ó. E vou dizer mais. Antes de ter o CCPL, que é o leite líquido tal, tem o colostro, que é um pouco mais espesso, né? Não é tão líquido, e tem os nutrientes certinhos para aquele período da criança. Olha isso. Nada falta. Pode ver, tem gente humilde, pobrinho, não tem comida em casa, mas a criança é assim, ó, 50 quilos. Porque tem leite para mamar à vontade ali. Deus é perfeito, nada falta. Aí começa a faltar quando o quê? Quando o pai ou a mãe não trabalhou, não estudou, não buscou recursos, aí começa a faltar. Mas a culpa é de Deus, sim ou não? Não. Ele diz, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, ou as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O mundo é rico. Pegou? Hã? Tem peixe para todo mundo. É só ir no mar, mas o povo quer ir no mar para pescar? Quer ir na peixaria. Aí vai pagar o quê? 30 e poucos reais num filé de 2 filés de peixe. Não dá. Entendeu? 9. Isso. 10 agora, né? Eu tranquilizo a sua mente. Pastor, estou tribulado. Estou tribulado com as provas, estou tribulado com os outros, com as amizades, com o marido, com a mulher. Todo mundo me tribula, os irmãos da igreja, o pastor. Estou tribulado, pastor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. Olha a chave aqui, ó. Oração e súplica. Oração é uma coisa, súplica é outra. Oração é a conversa diária com Deus. Orar é conversar com Deus. Suplicar é, Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda. Biel nasceu, Senhor, não estou tendo comida nem para mim, Senhor. Aí Deus vai lá e, ó, abençoa de forma, através de uma súplica.
com ação de graça. Senhor, mas eu não vou reclamar não, te agradeço, Senhor, porque Tu é bom, Tu é meu Deus, e blá, 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 blá. E aí eu apresentei os meus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Eu não sei o que você precisa. Fica ansioso não, tranquiliza a tua alma. Não sei se é a oração que você tem que fazer ou se está na fase da súplica. Suplica a Deus, pede a Deus misericórdia. Fala, Senhor, me ajuda, eu vou perecer, me ajuda. Então, que você pegue essa chave e o Senhor vai tranquilizar a sua alma em nome de Jesus. Indo para o final, 11ª palavra. Olha como é que Deus está falando, hein? Só na palavra, hein? Só na palavra. Quero o seu bem. Mariana, Deus está dizendo para você, eu quero o seu bem. As senhoritas aqui, Deus está falando, eu quero o seu bem. Vocês dois aqui, né? Ela e ele aqui. Não vou falar casal para não dar margem. Porque se eu falo casalzinho ali, 2 adolescentes. Aí eu falo, ó, o casalzinho ali. Aí já vai sair de mão dada, o pastor abençoou. Não, são amigos, eu sei, claro, amigos. Amigos para sempre, lá, tá? Para sempre. Estou brincando. Os amigos aqui, né? Os coleguinhas, aqui, ali, lá. Eu quero o seu bem. Teve fase na minha vida, na fase braba, que eu falei, não é possível que Deus quer o meu bem. Ele tá querendo me matar. Só dá ruim. Só é uma paulada atrás da outra. Aí eu li aquele versículo de Jeremias, capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Se eu sou você, eu anoto essa chave extra que eu estou dando agora. Jeremias, capítulo 29. Nunca mais eu esqueci. É um dos poucos versículos que eu gravei. Jeremias, capítulo 29. Coloca aí para mim, você que é o cara da palavra. Vamos lá para a gente encerrar e ir para o final. Ih, rapaz, está aparecendo ali como é que ele pega a chave, né? Está aparecendo ali o segredo, como é que ele pesquisa, né, irmão? Tá vendo? Eu pensei que era de cabeça. Entendeu? Apareceu ali, digitando. Não, dá para ir aí? Vai dar para ir? Isso. Jeremias 29 é uma chave extra, tá? Olha que coisa linda. Eu, todo atribulado, falei, todo mundo está contra mim. Quando eu li isso aqui, vamos lá. Vai, isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem? O Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Vai lá, versículo 12. Então vocês clamarão a mim, clamar. Ó, oração, súplica e clamor. Olha a chave. Tem hora que é para orar, tem hora que é para suplicar e tem hora que é para clamar. Socorro! Suplicar é, Senhor, pelo amor de Deus, do Senhor mesmo, pelo teu amor, me ajuda. É súplica. Oração é, Senhor, muito obrigado pelo dia, pelo almoço, pelo papá. Isso é oração. Súplica é, Senhor, vê aí, Deus, eu estou aqui, toda miséria, toda desgrama. Ok? E clamar é, pela madrugada, Senhor, socorre-me. Então vocês clamarão a mim, virão, orarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, porque quem procura, acha. Quando me procurarem, olha aqui a condição. Quando, condicional, me procurarem de todo o coração. Não é assim não. Senhor, eu estou sofrendo, Senhor. Não, é parar mesmo e fazer uma oração específica pela tua causa. Ok? Continua. 14, último. Eu acho isso lindo. Olha o que ele diz. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Sabe por que isso? Ele está no céu, sentado no trono. Quando você clama, Pai, socorre-me. Ele levanta e ele se abaixa e fala, ei, fica tranquilo, estou aqui. Pegou? Quando a Laurinha, qualquer coisa que ela precisa, eu falo, deixa, papai é forte. Tá as pernas tremendo aqui, ó. Papai é forte. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, ou seja, da situação ruim, do que você está passando, cativeiro é escravidão, problemática, bababá. Eu os reunirei em todas as nações,
e todos os lugares para onde eu os dispensei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Ou seja, Ele te tira da situação ruim e te coloca no lugar aonde Ele quer que você esteja. Quem entendeu, diga amém. Então vamos voltar aqui rápido para fechar. Em nome de Jesus. Vamos lá, Daniel. Vai, Daniel. Vamos. Vai, varão. Ai, 46 anos eu estou com mais gás do que dos 45, varão. Vamos embora. Isso, 12. Eu te dou ânimo para vencer. Último versículo, última palavra de hoje, porque Deus não vai parar de falar contigo. Essa semana Deus vai falar assim, ó, lembra de domingo que eu falei que eu era? Lembra de domingo que eu falei que eu te ajudo? Lembra de domingo que eu falei que te sustento? Lembra de domingo que... Ele vai começar a te lembrar, tu tem que estar ligado, tem que... Ah, pastor, não consegui gravar. Se você ouviu e a palavra você aceitou, entrou no teu coração, está gravado no teu coração. Na hora certa vem na mente. Pegou? Vamos lá. Último versículo para a gente encerrar. João, capítulo 16, versículo 33. Foque aqui. Eu disse essas coisas para que em mim, Jesus disse, vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Escuta isso. Para a gente fechar. Jesus, ele deu aqui uma chave poderosa. Jesus, ele declara, ó, eu disse essas coisas para que em mim, ou seja, tem que estar nele, tá? Vocês vão ter paz. Aí ele dá a chave. Ele fala assim, ó, tô logo avisando para vocês, gente, para ninguém se perder, para ninguém se entristecer mais do que o normal, para ninguém me abandonar, para ninguém desistir. Neste mundo que vocês estão vivendo, vocês terão aflições. Momentos que vão ficar aflitos, angustiados. Contudo, ou seja, mesmo diante de todas as situações, das circunstâncias, mesmo diante de tudo, olha aqui, ó, contudo, ou seja, aglomeração de tudo, tenham ânimo, ou seja, perseverem, continuem, não pare. Deus está dizendo para você nesta noite, não pare, em nome de Jesus. Aí ele vai e diz assim, ó, eu venci o mundo. Parafraseando, o versículo não diz assim, você vencerá. A gente fala assim, eu venci, vocês também vão vencer. Ele não disse isso. Mas nós podemos entender que se nós somos discípulos do Mestre, e o nosso Mestre venceu, e eu estiver nele, olha aqui, ó, para que em mim, ó, em mim, então se nós estivermos nele, nós também poderemos vencer, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, em nome de Jesus, e eu creio que você entendeu, você nem percebeu, mas foram 12 recados de Deus para a tua vida. Se alguém aqui ou na live está passando por algum problema, alguma situação, ou porventura estava pensando em desistir, ou estava sem saber o que fazer, pega essas chaves. E qualquer dúvida, assiste a live posteriormente, vai ficar na página do ministério, e você vai anotando, e durante o ano inteiro, o final do ano, você começa a receber isso. A minha vida mudou, quando eu pegava e pego até hoje os versículos, e trago para a minha vida e tomo posse deles, e o Senhor vai transformando a nossa vida de glória em glória.